Olá, gente, tudo bom? Mais um Saúde é Vida no ar aqui na TV Câmara Campinas. Mais um programa para falar sobre uma doença, uma enfermidade, para manter você informado e ficar atento aos sinais que seu corpo pode te mandar, às vezes, de que algo não pode estar funcionando muito bem. Hoje nós vamos conversar sobre câncer cerebral. Ele não é um dos mais comuns que existem. Segundo o INCA, tirando o câncer de pele, ele está na 10ª posição de mais comum aí no Brasil. Mas hoje a gente vai falar os detalhes de o que causa, como identificar, o que der para a gente desvendar sobre esse assunto com a doutora Amanda Negrini, oncologista do grupo Sonhe. Doutora Amanda, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Por disponibilizar aí para conversar com a gente. Eu que agradeço o espaço até para a gente desvendar um pouquinho dos tumores cerebrais, realmente tumores pouco falados, né? Mas muito interessante. Amanda, esse dado que eu passei aqui agora sobre a 10ª posição, tirando o câncer de pele, é a 10ª posição entre os mais comuns. Ele é quase um câncer raro ou não? Ele, na população, ele acomete assim, de 1,4% a 1,8%, né, de todos os tumores, fazendo comparações com câncer de mama e outros, é lógico que é uma incidência menor, mas o que nós percebemos é que apesar do tempo, a incidência não deixou de ocorrer, pelo contrário, ela está se mantendo estável desde 2006, e ela acomete tanto homens e mulheres praticamente na mesma proporção, só que é uma prevalência um pouco maior lá nos pacientes mais idosos, de 74 a 81 anos. Você falou aí sobre estar estável, um número mais ou menos estável. Quer dizer que ele não está crescendo tanto como, sei lá, talvez um câncer de pulmão, talvez, que as pessoas tenham o tabagismo, uma vida não muito saudável. Então, comparado com esses outros, ele tem mantido um número ok no crescimento. Ele teve uma estabilidade, né? Mas existe um maior número dos casos de um tipo de tumor que é chamado de glioblastoma, mas a taxa também de cura, isso também não houve grandes aumentos. Eu vi aqui que, apesar de não ser tão comuns quanto outros, são cerca de 11 mil novos casos no Brasil por ano, mas infelizmente a taxa de óbito é bem grande, né? Segundo o dado que eu tenho aqui, pode chegar a mais de 80%. Sim, é um tumor que eu acredito que ainda precisa ser muito estudado, muito compreendido, porque realmente o número dos óbitos, a taxa de mortalidade ainda é realmente expressiva em comparação com os outros. E isso tem a ver com o fato, talvez, de que ele seja silencioso, ele não dá tantos sintomas tão rapidamente quanto outros, por isso que acaba descobrindo já numa etapa um pouco evoluída demais? Eu acredito que 50% dos pacientes, o quadro vai iniciar com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que é um sintoma muito comum para a população. De várias coisas, né? Então, geralmente, o paciente com dor de cabeça, ele vai se automedicar, né? Ele vai usar o analgésico, ele não vai procurar uma causa disso. O que nós temos que ficar muito em alerta é aquela dor de cabeça que está vindo uma frequência muito grande, uma intensidade que não está me resolvendo, nem com o uso de analgésicos, mas observar os outros sinais também. Então, o paciente está apresentando uma alteração do equilíbrio, a caminhada, está percebendo algo de diferente, uma alteração comportamental que não tem uma explicação tão científica.
Esses outros sinais, eles também fazem parte do diagnóstico. Então, Doutora, isso que é Não, pode falar. importante. Não, obrigada. Você comentou que tem essa dor de cabeça muito forte, às vezes a pessoa pode confundir até com uma enxaqueca, né? Mas o ponto que pode fazer ter aquela tensão a mais é a questão da perca do equilíbrio. Não só a perda do equilíbrio, eu acredito que aquela dor de cabeça que está vindo, a pior dor que você já sentiu na vida, com alterações, por exemplo, visuais, mas com outros sinais. Então, por exemplo, está vindo com enjoo, vômitos, tontura, alteração da marcha, né? Está vindo que está caminhando de forma diferente, alterações comportamentais, esquecimentos. Não só olhar para a dor de cabeça, olhar os outros componentes também. Doutora, vamos falar agora sobre o que pode causar o câncer cerebral. Quais são os fatores que estão envolvidos aí? É vida sedentária? É genética? O que pode levar aí a esse câncer? Eu acredito que aí é o principal ponto que nós vamos esbarrar e da dificuldade de diminuir a taxa de incidência, né, o número de casos. Porque os estudos não mostram tantas relações, né, de causa e consequência, vamos dizer assim. O principal é crianças que foram expostas à radiação ionizante na infância. As outras causas são mais suposições, mas nenhuma que realmente houve afirmação de causa. Então, tem alguns produtos químicos que podem aumentar, talvez, a incidência, mas a maior parte são tumores esporádicos, né, que nós chamamos. Existem fatores genéticos, algumas síndromes, mas respondem a 2%, muito baixo. Então, realmente, a gente consegue perceber que não tem ainda uma causa definida para esse tipo de tumor. Por isso, talvez, a dificuldade de encontrarmos uma solução para fazer uma prevenção. Uhum. Isso complica o diagnóstico também, né? Com certeza. E a busca de tratamento, se você não sabe o fator que dá o gatilho, né? Acaba dificultando e trazendo esse número tão grande de óbitos. Sim. Vamos falar então sobre tipos. O câncer cerebral, ele é só um tipo? É uma massa que cresce ali em algum ponto do cérebro? É um líquido diferente no cérebro? Como é que a gente pode categorizar aí nesse ponto? Os tumores cerebrais, na realidade, é como se houvesse uma desorganização das nossas células, né? E aí, geralmente, vai se expressar como massas, né? Grandes, algumas vezes, que podem crescer na região do próprio cérebro. Nós temos como se fosse uma capa que envolve todo o nosso sistema nervoso, que são as meninges, também podem ser acometidas. Mas o mais comum que nós vamos ver são as massas, onde o paciente, por isso que ele acaba desenvolvendo sintomas como a dor de cabeça, que aí corresponde a 50% dos sintomas, né? A gente sabe que o nosso cérebro tem várias partes ali, né? Dividido, lobo frontal, lobo não sei qual outro. Eu lembro de alguma coisinha ali da época da escola, dura mater, pia mater, essas coisas todas. Isso. Faz tempo que eu já saí da escola. Mas tem um lugar mais comum na parte do cérebro que ele costuma aparecer ou pode ser variado? Pode ser variado, depende muito do tipo de tumor, né? E geralmente aonde essa massa estiver localizada é onde o paciente vai apresentar os sintomas, né? Então, como você falou, os tumores aqui na região frontal, o paciente pode apresentar mais as alterações comportamentais. Então, depende muito do local e não
não tem um local específico onde vai ter esse crescimento. Quem assistiu muito Dr. House, gente, sabe que todo tumor é no cérebro, causa a pessoa chega meio maluca no hospital. Quem vê Dr. House, câncer cerebral para todo lado, mas você não encontra a cada esquina, não. É uma incidência menor. Não. Existe algum tipo, eu estava vendo aqui sobre os tipos, que está relacionado mais a pacientes jovens e crianças? Existe, sim, como eu falei, a maior incidência acaba sendo nos pacientes idosos, mas existe alguns tipos que acometem, né, as crianças, também ainda numa incidência baixa, mas tem, sim, o componente na criança muito mais difícil, muitas vezes, fazer o diagnóstico, porque ela não sabe se expressar, né, de como um adulto, falar, a dor de cabeça está aqui, a criança não consegue ter isso, mas existe, mas acomete principalmente a faixa etária dos idosos. Uhum. E esse tipo de câncer é um câncer de crescimento lento, que vai ali evoluindo ao longo dos anos, ou é algo rápido que desenvolve e já vem aqueles sintomas? Também depende muito do tipo, né, de tumor, mas existe um deles, por exemplo, o glioblastoma, né, que independente do nome, mas é um tumor realmente onde o paciente apresenta muitos sintomas, e sintomas que são muito rápidos, uma doença extremamente agressiva, e essa é uma das, acho que é o que a gente mais teme, né, num diagnóstico de um paciente, porque realmente requer muita atenção, muito cuidado, por ser uma doença muito rápida, né, onde o crescimento ele é realmente muito rápido. Então tem sim aqueles, mas tem aqueles que vão ter aquele comportamento mais indolente, mais um pouco menor em comparação a esse. Sim. As pessoas se assustam bastante com esse diagnóstico, porque tem essa fama de ser muito agressivo? Com certeza, acho que a palavra câncer, né, em si, já é uma palavra que antes não se falava, né? Se a gente for ver nossos avós, né, eles não pronunciam a palavra câncer, porque você tem um medo do diagnóstico, né? Falar câncer parece que você está atraindo a doença para você. Eu sinto que falar que você tem um câncer no cérebro, né, parece que aí você está atingindo um outro nível, né? Um medo disso, talvez um medo de ser incurável, um medo de ser. O nosso cérebro é nosso comando, né? Então, acho que isso gera não um mito, né? Acho que é uma verdade, sim, ter um medo, mas a insegurança disso é muito grande nos pacientes, com certeza. A minha avó mesmo não falava também a palavra, ela dizia aquela doença feia ou CA. Não falava também, É, mas é exato. importante a gente falar para saber identificar alguma coisa preventivamente, nós mulheres que sempre estamos mais preocupadas aí com câncer de mama, colo de útero, estamos sempre informando para estar sempre se cuidando, então não adianta correr, não falar a palavra, não é o Voldemort que não pode falar o nome, pode falar, É, buscar informação para a gente estar sempre prevenido, né? com certeza, com certeza. E falando assim sobre tratamento, quando a pessoa recebe aquele diagnóstico, vem todo aquele peso, aquele medo de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, quais são os principais caminhos que o médico que vai acompanhar aí esse paciente pode levar nesse momento? É medicação de via oral, é veia, chega a uma cirurgia? Vamos falar assim bem. Pode falar com bastante detalhe para a gente entender essa parte. Primeiro, acredito que o tratamento do câncer, não só do câncer de cérebro, de sistema nervoso, mas todos,
é uma equipe multidisciplinar. A gente começa por isso, porque é comprovado por meio de estudos que a equipe multidisciplinar, formada, por exemplo, no caso do tumor de sistema nervoso, um neurocirurgião, uma psicóloga, uma fono, uma fisioterapeuta ou um médico oncologista, isso com certeza é o primordial num tratamento. O paciente precisa desse apoio. Em relação aos tumores de sistema nervoso em si, a primeira linha, vamos dizer assim, o principal do tratamento, ele é a cirurgia, né? Onde a gente vai poder não só retirar aquela massa que está causando todo aquele sintoma, aquele efeito expansivo ali, mas ela também vai fazer o próprio diagnóstico, né? Isso é uma das importâncias de você tentar a cirurgia e muitas vezes, se possível, fazer uma ressecção, retirar totalmente aquela lesão do local. Então, isso é um trabalho fundamental do neurocirurgião que vai trabalhar em conjunto com nós. Muitas vezes, depois, o paciente ele vai precisar de tratamentos complementares, radioterapia, ou ele vai precisar de quimioterapia também. Essa quimioterapia, muitas vezes, por via oral, é possível esse tratamento. Então, é um tratamento completo, né? Cirúrgico, radioterapia e quimioterapia, muitas vezes. Nós sabemos que, lógico, que o trabalho do neurocirurgião é extremamente delicado, né? Nós estamos falando de áreas que vão comandar realmente o restante do nosso corpo, então, evitar as possíveis sequelas, né? Muitas vezes inevitáveis, mas por isso a importância da equipe multidisciplinar, numa forma de uma reabilitação, né, desse paciente. E existe também estudos clínicos, né, onde você vai você vai testar novas drogas com segurança, com eficácia. Então, muitas vezes é necessário até encaminhar esse paciente para outros locais, para os estudos. Você falou aí sobre sequela. Qual o tipo de sequela que pode vir dessa situação de saúde? Seria por conta da retirada ou o próprio tumor em si? Os dois, né? O próprio tumor em si, imagina, nosso cérebro não tem muito para onde ele expandir, né? Então, ali, se você tem uma massa que está criando volume, você está comprimindo o restante, né? De todo o cérebro ali. Então, a própria doença causa sintomas e sequelas, né? Mas numa cirurgia, onde você vai ter que retirar um tumor com segurança, com margens, né, que a gente chama, você pode desenvolver alterações motoras, por exemplo, um paciente ter dificuldade para caminhar num pós-cirúrgico, ou o paciente até pode vir com quadro demencial, por exemplo, com alterações cognitivas de não conseguir se alimentar inicialmente da mesma forma que antes. Então, são sequelas que podem vir dependendo do local onde está o tumor e do tipo de cirurgia que vai ser necessário. E é possível reverter essas sequelas? Ou o cérebro realmente é bem delicado, essa capacidade de regenerar, quanto outros órgãos é menor, né? Eu acredito que é possível algumas, né, a gente melhorar, talvez nem sempre reverter 100%, mas lógico que a gente tem que tentar sempre, né, a melhora. Então, sequelas motoras, importantíssimo um trabalho de uma fisioterapeuta, né? Então, sequelas na deglutição, uma fono para ajudar um paciente. Então, acredito que por isso a importância da equipe multidisciplinar, para tentar fazer com que o paciente volte a ser pelo menos o que ele era antes, né? E dar a qualidade de vida. Eu acho que o paciente do sistema nervoso, a gente tem que tentar melhorar a qualidade de vida dele durante o tratamento. Quando uma pessoa, por algum motivo, ela acredita que pode estar
com essa enfermidade, qual é o primeiro profissional que ela procura? Ela já procura um oncologista, ela vai para um clínico geral que vai encaminhar, ela vai para o neuro? Qual o primeiro suporte ali que ela deve buscar? Olha, se a gente pensar num paciente que 50% vai abrir, talvez, os sintomas com uma dor de cabeça, eu acredito que o paciente vai acabar procurando sempre um neuroclínico, né? Não um neurocirurgião, mas um neuroclínico, porque, como a gente até conversou no início, a dor de cabeça ela é tão comum, né, na população e tão de sintomas inespecíficos de tantas coisas, de um estresse, um burnout, uma enxaqueca. Então, primeiro a gente tem que tentar os diagnósticos diferenciais, né? Isso o neuroclínico vai realizar, o próprio clínico também pode ter essa avaliação. E geralmente o diagnóstico ele é feito por imagem. Então, nesse momento, eu acredito que seja muito interessante pedir uma ressonância de crânio, que é o padrão O primordial, mas também podemos utilizar uma tomografia na caso de uma impossibilidade de uma ressonância, e aí sim você vai conseguir fazer esse diagnóstico de tem uma lesão ali suspeita, encaminhar para um neurocirurgião, onde ele sim pode fazer uma biópsia ou já pode programar uma cirurgia se indicado, e um oncologista também para fazer esse acompanhamento, sim, até para o tratamento posterior e o acompanhamento desse paciente. Doutora Amanda, são vários tipos que existem, né? Mas eu vi um aqui que ele tem uma característica um pouco diferente, que são os meningiomas, que são mais comuns em mulheres. Por que essa característica de principalmente mulheres? Olha, não tem também uma explicação muito pequena características de mulheres, mas o meningioma geralmente são tumores benignos, né, mas que ele tem um efeito de massa, né, então eles crescem no local. Então, eles também possuem como indicação um tratamento cirúrgico, muitas vezes pode ser que o paciente precise da radioterapia também, mas geralmente o principal do meningioma vai ser o tratamento cirúrgico, e realmente tem uma prevalência maior nas mulheres, mas sem também uma causa ainda tão definida por que na mulher. Aqui diz que pode estar relacionado aos hormônios femininos. No Sim, câncer é uma cerebral, muitas hipótese. coisas podem estar relacionadas, né? Exato, exato. Essa é a maior dificuldade. Então, o paciente que é exposto a produto químico, ele pode, né, ter um aumento na porcentagem de ter um tumor. Como o paciente tabagista, a porcentagem dele ter um tumor de pulmão é muito maior do que um paciente não tabagista, né? Eu acredito que esses fatores provavelmente são eles que vão aumentar o risco, né, de você ter. Doutora Amanda Negrini, a gente falou sobre os tipos, sobre as características do câncer cerebral. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre, que seria interessante falar para o nosso público? Eu acho que os tumores cerebrais, a gente precisa conversar mais dele, né? A gente precisa trazer, tudo bem, uma incidência baixa em comparação a outros, mas ele existe, né? Ele precisa ser falado, ele precisa ser desmistificado pela população. Então, numa dúvida, procure um médico, não ache, não banalize, né, a sua dor de cabeça. Então, procure, tire suas dúvidas, procure orientações, não se automedique só. E no paciente que tem um tumor do cérebro, a família, né, que está ao redor desse paciente, sempre buscar a melhoria da qualidade de vida desse paciente, o suporte. Eu acredito que esse é o que a gente pode acrescentar para eles, né, para quem tem esse diagnóstico. Doutora Amanda Negrini, oncologista do Grupo Sonhe.
Doutora, muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações. A TV Câmara fica de portas abertas para você voltar outro momento a gente falar sobre cada tipo ou sobre algum outro assunto. Combinadíssimo. Muito obrigada por esse espaço e por essa entrevista maravilhosa, gente. Obrigada novamente. O Saúde é Vida de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham tirado dúvidas aí também, sanado as questões sobre essa questão do câncer cerebral. Eu convido vocês a irem no YouTube da TV Câmara Campinas, assistir os outros programas da nossa grade e também as outras edições do Saúde é Vida. E eu espero vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.